do RT. Bom, Antônio César, aqui no programa Bola em Jogo desta quinta-feira, agora sim, nós vamos conversar com o presidente Igor. Vou te contar, viu, Antônio César, agenda lotada. Tem que marcar o horário para você ser atendido, porque o presidente realmente, desde que assumiu a presidência da URT, tem trabalhado muito. E aliás, Antônio César, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Tem trabalhado muito e, por sinal, muito bem. Primeiramente, cumprimentar o presidente, a você, toda a sua equipe, a Angélica agora, que é a nossa ela de ligação, realmente é uma pessoa espetacular, isso que a gente precisa para poder divulgar. É pelo trabalho que tem sido realizado, que está sendo realizado no Estado de Maceió. Bom dia, Rádio Patos. Bom dia, Esmar, todos os ouvintes da Rádio Patos. Esmar, trabalhando muito, né? A gente estava conversando em off, né? Às vezes você me liga e eu fico de retornar e não retorno. Às vezes a gente nem consegue acompanhar o WhatsApp, as ligações. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Muito trabalho. Mas assim, a gente está satisfeito, né, com esse início. Eu acho que um belo trabalho até aqui, né, muito esforço de toda a diretoria executiva, né, eu não canso de falar também, né, da torcida, né, se não fosse o torcedor a gente não conseguiria, né, estar entregando isso que a gente está entregando, né, não só com os mutirões, né, na mão de obra, né, até financeiramente mesmo, né, o sócio torcedor que viabilizou tudo até aqui, né, e agora que a gente vai começar a contar, né, com a verba dos patrocinadores, né, que a gente já está correndo atrás inclusive, então assim, muito trabalho, né, a gente sabe que não vai ser fácil, né, o que eu disse, né, começou tudo com aquele alambrado caído, né, a gente foi reformar o alambrado, se resolveu reformar outro local e outro local e outro local e o sócio cada vez mais subindo e a gente falou, então enquanto o sócio estiver subindo a gente vai fazendo as reformas, vamos tocar dessa forma, né, e chegou no ponto, né, que a gente está hoje, né, mas é tudo muito difícil, matando um leão por dia, não é barato, né, a gente herdou uma dívida grande, no qual a gente parcelou várias, né, e todo mês se a gente pegar esse parcelamento a gente está tirando dessa temporada, né, para poder arcar com dívidas passadas, então é uma dificuldade muito grande, só que a gente trabalha antecipando e a gente é muito verdadeiro, né, uma diretoria muito transparente com o torcedor, né, e eu já deixei claro, inclusive, não escondo de ninguém, que a gente vai precisar, né, a gente chegando até a final do campeonato, que é o que a gente espera, a gente vai precisar de fazer algumas ações ao longo do campeonato, né, porque a conta nossa não vai fechar, a gente já sabe disso, né, então a gente vai contar com o torcedor, né, a gente já está pensando em algumas ações, né, desde aquele torcedor que pode comprar algo de R$5, R$10 para ajudar o clube, até aqueles empresários que pode contribuir com 3, 5 mil, né, só que a gente quer fazer uma coisa estruturada, com responsabilidade, né, diferente de algumas ações que foi feito para trás, né, porque a gente sabe que isso perde a credibilidade, né, mas a gente é uma diretoria responsável, né, mas a gente vai precisar de fazer, né, já está muito claro para nós que a gente chegando até a final, a gente vai precisar de captar recursos de outras maneiras, mas a gente é muito consciente nisso, a gente já tem nosso plano de ação, né, a gente só vai esperar o tempo certo, né, a gente está fazendo tudo no tempo certo, divulgando as coisas no tempo certo, lançando as coisas no tempo certo, sem desespero, né, sem afobação, e a gente sabe que se continuar desse jeito, o torcedor, os jogadores, comissão técnica, né, da forma que está sendo, tudo vai dar certo, né? E a gente sabe como que é o torcedor e o torcedor patrocinador, né? É paixão que envolve e a gente sabe que ele sempre acolhe o RT. É só entregar um trabalho sério, né? É só entregar um trabalho transparente, né? Como a gente vem fazendo, que eu tenho certeza que as portas vão abrindo e a gente vai conseguir o que a gente precisa. Presidente, a reforma realmente está ficando espetacular. A pergunta que não se cala é a seguinte, dos torcedores, de alguns torcedores. Recursos para essas obras nesse início está sendo o sócio-torcedor? Sócio-torcedor. Boa parte do sócio-torcedor, Esmar, a gente cumpriu alguns compromissos de dívida. Isso aí a gente, né, tem que deixar claro. A gente teve jogadores que entrou na justiça, a gente fez acordos, alguns não aceitaram parcelamentos, a gente teve que pagar à vista, né? Lá atrás eu disse, inclusive, a gente tinha 350 mil de dívidas da cidade, inclusive, fornecedor de suplemento, fornecedor de transporte, né? Isso tudo a gente teve que negociar. Brigadista, né, que trabalhou durante o campeonato, agora apareceu uma dívida na federação de R$45 mil que eu estou tentando parcelar, mas aí você tem que dar uma entrada de 7 mil e mais 10 prestações de X valor. Então, assim, se você pega tudo isso, né, boa parte dos sócios, sim, foi para pagar as dívidas, mas se você não paga essas dívidas também, você não consegue tocar o campeonato, porque a federação, por exemplo, trava o sistema, você não consegue fazer nada no sistema, né, você não consegue nem registrar os jogadores. Então, assim, a gente ainda deve a reforma, né, a gente tem alguns planos de ação para levantar o sócio-torcedor, por isso que eu falo, agora é a hora daquela segunda parte da torcida, vamos se dizer assim, né, que quem não comprou o sócio vir comprar
para adquirir o sócio, né, porque isso vai ajudar, né, mas as reformas estão sendo em cima desse valor, sim. Presidente, daquilo que foi projetado até o presente momento, está dando certo? Está tudo dentro do cronograma? Só a parte financeira, Esmar, que a gente esperava que a gente iria conseguir arrecadar um montante maior, né, mas a gente também entende a dificuldade, né, que está no mercado, né, no comércio, na agricultura principalmente, né, aqui na região, né, manda muita agricultura, né, mas a gente tem que acreditar no trabalho, né, eu acho que assim, o que a gente está entregando a gente tem que valorizar, né, e ao mesmo tempo entender. Então assim, eu entendo que assim, os patrocinadores eles aumentaram o valor consideravelmente, né, do patrocínio que já fizeram com o RT, mas a gente esperava um pouco mais, mas a gente entende essa situação também, né, do mercado, né, então assim, a única coisa que não bateu o que a gente queria foi essa parte financeira, sim, mas a gente agradece os patrocinadores, a gente não tem nada para reclamar, né, inclusive assim, teve patrocinador que deu 5 vezes mais do que dava, então se dava 10, deu 50, mas a gente esperava 80, né, então é por isso que vai faltar, né, então se vai faltar a gente tem que ter o nosso plano de ação, a diretoria é feito para isso, e sem esconder de ninguém, né, a gente deixa muito claro para não chegar lá na frente e ter surpresa, né, para a gente poder fechar, a gente vai precisar de fazer essas ações. Uma coisa que eu passei para os atletas e deixei muito claro é folha salarial, né? Isso aí a gente vai reservar, né? Esse dinheiro aí a gente já vai deixar ele no ponto, é uma coisa que assim, a gente não abre mão disso, não só dos atletas, né? Desde quando a gente assumiu, todos os funcionários da URT, Sozé, o pessoal da cantina, da limpeza, todos recebem em dia, né? Isso aí a gente fez na Vila Olímpica quando a gente assumiu e o Thiago segue isso rigorosamente, paga adiantado, mas não paga atrasado. A gente até brinca, deixa de pagar a luz e corta a luz, mas a gente não deixa de pagar o funcionário. Se deixar de pagar o funcionário, porque realmente aí a gente tem que sentar para ver o que está acontecendo, mas é prioridade pagar a folha salarial e os funcionários da URT. Sucesso e bom trabalho, presidente. Obrigado. Tá aí, Antônio César, o presidente Igor Cunha, né, falando um pouquinho aí desse início de trabalho, agora sim, com a bola rolando aí no estádio Samba Maciel. Com a URT, para o programa Bola em Jogo, o repórter Esmar Martins. Futebol Show.